Hi, seja bem-vindo à aula 1 do módulo 2 do nosso curso de inglês, o Fluency Path, o seu caminho para a fluência. E na aula de hoje nós vamos aprender a como falar sobre informações pessoais em inglês, já que nesse primeiro módulo a gente já teve uma ideia muito legal de como que funciona o Simple Present e como utilizar o verbo to be. Agora está na hora de a gente aprender a começar a ter conversas reais em inglês, né? Então vamos lá, Personal Information Part 1. Justamente porque na próxima aula vai ser a parte 2 desse conteúdo, né? A primeira coisa que a gente vai aprender aqui é como perguntar o nome de uma pessoa. A gente vai vir com a frase What is your name? Que é literalmente qual é o seu nome. A gente vê aqui na estrutura, né, temos a WH word what, temos o verbo to be, temos o adjetivo possessivo, né, seu, e temos o substantivo, que nesse caso é name. Justamente por isso nós utilizamos is, né, porque name é como se fosse it. Né, conseguiu entender esse pedaço? Muito interessante. Vamos ver aqui, né, que a gente também consegue estar adaptando essa frase se você estiver perguntando sobre outra pessoa. Então, por exemplo, what is his name? What is her name? What are their names? What are your names? Se você estiver perguntando para mais de uma pessoa, né? E por aí vai. E para responder é muito simples, né? Por exemplo, my name is Marcos. Her name is Julia. His name is Daniel, e por aí vai, ok? Até aqui bem simples, não tem nada demais nisso aqui. Aproveitando que a gente está aqui aprendendo sobre como perguntar o nome de alguém, vamos aprender também sobre como falar sobre posses, sem necessariamente utilizar um adjetivo possessivo, né? Porque às vezes a gente fala desse jeito, você não precisa falar que, esse é o carro dele. Se você quiser falar o nome da pessoa, pô, esse é o carro do John, né? Como que você vai falar isso? A gente vai aprender nessa aula, né? Basicamente, o que a gente vê aqui, nós temos a estrutura, né? Temos a pessoa ou a coisa que possui algo e temos o que é possuído. O que você vai fazer é basicamente colocar um apóstrofo S no final daquilo que possui alguma coisa. Por exemplo, se eu for falar que esse é o carro do John, this is John's car. Quem possui vem antes, com apóstrofo S, e o que é possuído depois, this is John's car. Ok? Se eu vou falar que essa é a casa da Júlia, this is Julia's house. Ok? Temos vários exemplos aqui. What is your friend's name? Qual é o nome do seu amigo? O amigo possui o nome. Friend, apóstrofo S, name. What is your mother's name? What are your parents' names? What is Marcos' last name? Esses dois aqui são muito interessantes, que a gente vê que quando a palavra já termina com S, você só coloca um apóstrofo, você não coloca apóstrofo S, para não ficar dois S's, né? E a pronúncia não muda em nada, então se por acaso você estiver lendo alguma coisa e tiver um apóstrofo largado por aí do nada, né? Você vai saber que é isso aqui, não foi um erro de digitação, tá? E outra coisa interessante, né? Se por acaso você tiver mais de um nome, mais de uma palavra, o apóstrofo S vem sempre na última palavra, tá? Igual a gente tem um exemplo aqui, what are Edward and Robert's surnames, ok? Próxima parte dessa aula a gente tem os números, né? Então vamos começar de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem simples, não tem nenhum mistério. De 10 a 19, tem que prestar um pouquinho mais de atenção, já vou explicar por quê. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ok? Daí a gente vai para as dezenas. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ok, é aqui que a gente tem que prestar atenção. A pronúncia dos números de 13 ao 19 é muito parecida com a pronúncia dos números de 30 até 90, né? A gente vê que o 11 e o 12, eles são irregulares, vem 11 e 12, mas depois é muito parecido. Olha só. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Então você vê que a sua pronúncia, né, tem que ser o mais próximo possível da pronúncia correta, justamente porque se você tiver um errinho ali, né, na entonação, a pessoa vai entender outra coisa, tá? Então, vamos prestar bastante atenção nessas pronúncias desses números, tá? Depois a gente vai para o 100, que vai ser 100, né? 100, 200, 300, 400 e por aí vai. Para 1000 a gente vai ter 1000, 1000, 10,000, 3000, 100,000, né? 100 mil, por exemplo. Para milhão a gente tem million, para bilhão nós temos billion, ok?
Para a gente formar os números que estão entre esses números exatos que a gente falou aqui, você simplesmente combina dois números, não precisa falar and ou nada do tipo, né? Então, por exemplo, 25, 25, 56, 56, 113, 113, 451, 451, 1200, 1200, ok? É só você falar um número atrás do outro, é simplesmente isso, é bem fácil, é bem tranquilo, tá? A próxima parte dessa aula a gente aprende a como perguntar o número de telefone de uma pessoa e a gente vai estar seguindo a mesma lógica que a gente tinha com como se pergunta o nome. A diferença é que ao invés de você colocar a palavra name, você vai colocar phone number, ok? Então nós temos aqui what is your phone number, what is his phone number, what is their phone number, né? Se você estiver querendo adaptar para outro pronome, no caso, né? E aí, uma coisa interessante é que se por acaso você tiver um zero no meio do número, você não precisa necessariamente falar zero, você pode apenas falar ou, o que é muito mais comum. Então, por exemplo, se o número for 9051, 9051, é muito mais comum do que 9051, ok? Agora, na última parte dessa aula, vamos ver como perguntar a idade de uma pessoa, né? É muito simples, mas é muito diferente do português, por isso que vocês precisam prestar muita atenção nisso aqui. Nós temos a expressão How old are you? É assim que se pergunta quantos anos você tem. Por que vocês têm que prestar muita atenção nisso aqui? Porque não é uma tradução literal para quantos anos você tem. Se você for traduzir isso literalmente, é como se você estivesse perguntando o quão velho você é. A gente vê que how significa como, old é velho e o are you, né, o verbo to be, mais o pronome you, ok? Então você não, em inglês você não fala sobre ter idade, você fala sobre meio que ser a idade, de certa forma, né? Então você pergunta assim, how old are you? E você também responde com o verbo to be. Então se você me pergunta, Marcos, how old are you? Eu vou te falar, I am 23. Por exemplo, né? E vocês podem ver, né, ali nos nossos exemplos que se você quiser, você pode estar complementando com years old, que seria meio que anos de idade, né? Anos de velho, na verdade, se você traduzindo literal, né? Mas I am 23 years old, mas não é obrigatório, né? A mesma coisa que em português, se alguém te pergunta quantos anos você tem, você não precisa falar, eu tenho 23 anos de idade. Você pode só falar, eu tenho 23, todo mundo vai te entender. Aqui é a mesma coisa, né? E vamos lembrar que você também pode estar adaptando essa pergunta para outros pronomes. Então, how old am I? How old is she? How old is he? How old are they? E por aí vai, ok? Por hoje é isso. Essa foi a nossa aula de hoje. Te vejo na nossa aula presencial e até a próxima aula. See you!